Bom, estamos então com o processador Atom XP já instalado aqui. Vamos ver como é que a gente faz a instalação do cooler. Então nós temos aqui um cooler produzido pela Thermaltake, que é uma marca bastante conhecida, próprio para processadores Atom XP. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado ao instalar, porque se você ligar isso aqui ao contrário, você pode estragar o processador. Então presta atenção. Existe uma parte do socket que é diferente, essa parte aqui, certo? Aqui no cooler também tem uma parte que é diferente, ó, essa parte. Então a parte diferente do cooler tem que corresponder à parte diferente do socket. Então essa é a maneira correta. Se você ligar ao contrário, está trocado. O que vai acontecer? O cooler fica torto, fica ligeiramente torto. E ficando torto, vão acontecer dois problemas sérios. Primeiro, o cooler vai fazer muita pressão aqui nessa lateral do núcleo do processador. Então isso aqui poderá rachar. E outro problema é que ficando torto, ele não vai transferir o calor corretamente daqui para o cooler. Então ele vai superaquecer e vai estragar. Isso aqui estraga mesmo, queima, abre uma cratera aqui. E muita gente estragou o processador por não saber instalar corretamente o cooler. Esse cooler aqui, ele já foi usado várias vezes aqui no curso. Ele não é um cooler novinho em folha. Se ele fosse novinho em folha, ele já viria com pasta térmica ou com uma fita térmica. Então aqui nós temos um outro cooler que está novinho em folha. Isso aqui é um exemplo de cooler que nunca foi usado. Então, esses coolers eles vêm com uma etiqueta. Quando você tira essa etiqueta, tem ali um material térmico. Então isso aqui é chamado de elastômero. Tem muita gente que chama também de fita térmica. Então é um material com alta resistência à temperatura. Ou seja, ele conduz calor, mas ele aguenta temperaturas altas. É até melhor que a pasta térmica. Então, para fazer a instalação desse cooler, você teria que tirar essa etiqueta de papel e colocar o cooler em cima do processador. Esse material térmico que fica aqui, ele vai fazer a transferência térmica correta ali do processador para o cooler. Agora, esse cooler que nós estamos usando aqui, nós já usamos várias vezes, já montamos e desmontamos. Ele não tem mais a fita térmica. Se eu fosse montar definitivamente esse computador, eu deveria colocar um pouquinho de pasta térmica aqui e um pouquinho de pasta térmica aqui. Só que a pasta térmica, é bom você trocar ela uma vez por ano. Uma vez por ano seria bom você tirar o cooler, limpar a pasta térmica usando um papel e depois você bota ali um pouquinho de pasta térmica nova, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aí você faz a instalação. Vamos ver então como é que a gente faz a instalação desse cooler. Então esse cooler, ele tem aqui essa alça de metal e ela é usada para fixação do cooler aqui no socket do processador. Então essa alça de metal ela vai pegar nesse ponto e nesse ponto. Como é que a gente vai instalar isso então? Vamos ver aqui qual é o lado correto. A gente coloca o cooler em cima do processador. Esse lado aqui a gente simplesmente vai abaixar, certo? Então ele enganchou. A alça de metal prendeu no socket. Esse lado de cá, nós temos que fixar com a ajuda de uma chave de fenda. Agora, isso aqui você tem que fazer com muito cuidado, porque se essa chave de fenda escorregar, ela poderá bater aqui na placa de CPU e estraga. Então é bom você colocar um pedaço de papelão embaixo, para evitar esse problema. Então, eu vou fazer aqui, presta bastante atenção. Quando você apoiar a chave de fenda aqui nessa alça de metal, é bom você colocar um ângulo mais ou menos assim. Não deixa a chave de fenda muito na vertical, senão ela escorrega com facilidade. Deixa ela mais ou menos assim. Apoia essa parte da mão aqui em cima do cooler, só para dar firmeza na mão. Não faça peso em cima do cooler. Então vamos abaixar, ó. Prontinho. Vou tirar. Então você coloca, aperta para baixo, afasta e deixa subir. Agora a gente vai ligar a alimentação do cooler no local correto aqui na placa de CPU, que é esse conector onde está escrito CFAN, ou CPU FAN, ou similar.
Prontinho. Então está instalado o processador Athlon XP com o respectivo cooler. Essa é a única diferença entre montar um computador com Athlon XP e montar um computador com Pentium 4. O resto é igual. Vamos agora ver como que é no caso do Pentium 4. Temos aqui uma placa de CPU muito parecida com aquela, só que essa usa um processador Pentium 4. Então aqui temos o processador, já está instalado no local, depois eu vou mostrar como é que ele é colocado ali. Observe que a placa de CPU para Pentium 4, ela tem uma armação de plástico, e essa armação serve para fixação do cooler. Vamos ver como é que isso é fixado já já. Aqui nós temos os sockets para as memórias, no caso são memórias do tipo DDR. Eu vou inclusive instalar 2 módulos de memória aqui. Eu já vi aqui que o socket 1 é o de cima, vocês podem ver aqui que está escrito DIN 1, DIN 2, DIN 3. Então o socket número 1 é esse primeiro. Temos aqui uma placa de CPU para Pentium 4. Vocês vão ver que ela é muito parecida com a placa que a gente acabou de mostrar para a Athlon XP. Esse aqui é o socket do Pentium 4, ele também tem uma alavanca. A gente levanta essa alavanca para instalar o processador. Observe que o Pentium 4 ele tem um cantinho que tem 2 perninhas a menos. E no socket dele existe também um cantinho que tem 2 furinhos a menos. Então é assim que você vai orientar a posição correta. Para instalar, a gente levanta a alavanca, coloca o processador no socket e finalmente a gente abaixa a alavanca. Prontinho, ele já está no lugar. Veja bem que existe essa armação de plástico na própria placa de CPU e ela serve para prender o cooler na placa. Então o cooler para Pentium 4 ele tem essa garra aqui. Essa garra ela vai segurar aqui nessa armação e ela vai firmar o cooler fazendo pressão em cima do processador. Eu vou mostrar já já então como é que a gente instala. Mas aqui nós podemos ver os sockets para memória, são memórias DDR. Aqui nós vemos um slot AGP. Esse slot AGP também usa aquele sistema de trava, então eu tenho que abaixar essa trava antes de encaixar a placa de vídeo aqui. Aqui nós temos os slots PCI, um slot CNR que não se usa. Aqui nós temos interface IDE primária, interface IDE secundária, interface para drive de disquetes. Aqui é o conector de alimentação, é o conector principal de alimentação. Esse é o conector de alimentação de 12 volts. Então essa placa de CPU ela exige uma fonte de alimentação do tipo ATX12V, que tem esse conector aqui. A fonte que nós vamos usar é desse tipo. Essa fonte ATX12V, só para lembrar que no comércio ela é conhecida como fonte para Pentium 4. Essa placa de CPU também tem som on-board. Como nós vamos instalar uma placa de som avulsa, nós vamos desativar o som on-board. Aqui nós vemos que essa placa também tem interfaces IDE terciária e quaternária. E esse é o chip que faz o controle delas. É um chip produzido pela Promise. Então aqui nós podemos utilizar RAID ou podemos ligar duas unidades IDE aqui e mais 2 unidades IDE aqui. Então as placas mais avançadas, elas têm 4 interfaces IDE. As mais simples costumam ter apenas 2. Aqui nós temos o chipset, ponte norte e ponte sul. Lembrando que a ponte norte, que faz a ligação entre o processador, a memória e o slot AGP, esse chip ele é muito mais quente que a ponte sul. Ele trabalha com frequências mais altas, então ele esquenta mais. Então a ponte norte sempre vem com um dissipador de calor ou um cooler como esse aqui. O usuário não precisa se preocupar em comprar esse cooler. Ele já vem com a placa de CPU. Inclusive esse aqui veio até com etiqueta com o nome do fabricante, MSI, que é o fabricante dessa placa.